Oremos. Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor, porque o Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor está entre nós, por mais que não possamos estar todos juntos, Senhor. Senhor, abençoa cada um da tua igreja nessa quarentena, Senhor, para que possamos todos estar confiantes e em paz na tua doce paz, Senhor. Cuida de cada um de nós todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então Jesus viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê frutos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e se jogue no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Toda vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,
fé. Estamos em campanha de missões. É hora de nos unirmos em oração pelos mais de 2.000 missionários que anunciam o Evangelho de Jesus nos 5 continentes. Nós, os batistas brasileiros, levamos, através de nossos missionários, a alegria de Jesus em cerca de 81 países. Que nosso Deus possa dar estratégias para cada um missionário nesse momento tão difícil para continuar a obra do Senhor. Que a saúde física, emocional e espiritual de cada família missionária seja preservada. Vamos orar, contribuir, vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque tu estás conosco em todos os instantes. Quero te agradecer agora pela campanha de missões, Senhor, que a gente possa ultrapassar o alvo estipulado pela igreja, Senhor. Quero te pedir pelos missionários, Senhor, que estão no campo neste momento, em todo o mundo, que tu possa estar guardando, protegendo, ajudando a cada um, Senhor, neste momento tão difícil em que o mundo está passando. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu cuidado, cremos que o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor da morte,
Tu é o Senhor de todas as coisas, Senhor. Neste momento eu quero entregar o coração de cada um membro da tua igreja, da Igreja Batista de Costa Barros, nas tuas mãos. Que eles possam crer, Senhor, no seu coração e ter certeza, Senhor, que o Senhor está conosco em todos os instantes, cuidando de nós, Senhor. Que a gente não possa perder a fé, a esperança em Ti, Senhor. Que a nossa confiança possa estar voltada em Ti e para Ti, Senhor. Deus, cuida de cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. Neste momento que estamos em casa, Senhor, que a gente possa aprender muito mais de Ti, Senhor. Que a gente possa estar cada vez mais unidos, Senhor, e fazendo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja cada vez mais abundante sobre as nossas vidas. Mais um domingo que estamos nos reunindo como igreja, separados fisicamente, mas juntos no mesmo propósito de comunhão, de adoração e de louvor. Esta manhã eu trago para os irmãos uma palavra retirada da carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, que tem como tema a seguinte advertência: não espalhe pânico, espalhe fé. A Bíblia que eu irei utilizar, ela está na nova versão da linguagem de hoje. E o texto é muito claro, né? Paulo, quando adverte aqui aos Colossenses, ele fala sobre alguns problemas que estavam acontecendo na cidade de Colossos. A igreja já estava organizada lá, porém, estavam acontecendo situações na igreja que estavam fazendo com que os irmãos, aos pouquinhos, fossem se afastando do genuíno evangelho. Estavam sendo introduzidos na igreja conhecimentos filosóficos e ideológicos que estavam afrontando a raiz daquilo que eles aprenderam com o evangelho. E por isso Paulo, de uma forma bastante sutil, ele adverte aqueles irmãos, mas não foi uma advertência dura, foi uma advertência com muita sabedoria, com extrema sutileza. Paulo os fez refletir sobre aquilo que eles tinham aprendido antes e que era necessário eles permanecerem no mesmo caminho ensinado pelo Evangelho. E o versículo 5 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês,
pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Nesse momento aqui, Paulo, de forma enfática, ele adverte a igreja que a mensagem do Evangelho é a única mensagem verdadeira para aquilo que eles estavam estudando sobre cristianismo, sobre fé cristã, sobre identidade na caminhada do cristianismo. Então a mensagem do Evangelho, ela tinha os alicerces daquilo que era verdade. E nesse versículo Paulo também diz que o Evangelho é uma boa notícia. E além de ser uma boa notícia, o Evangelho é que oferece esperança. Esperança para aquela população que estava carente de esperança. Como nos dias atuais, né? Em razão da situação que nós estamos vivendo, que é um cenário mundial, muitas pessoas carecem de esperança, estão carecendo de esperança. E quem pode oferecer essa esperança é o Evangelho. Então vamos continuar firmes, seguindo e acreditando nesse Evangelho que transforma. E nesse versículo ainda, no versículo 5, por último, Paulo vai dizer que a fé e o amor estão baseados nessa esperança do Evangelho. São sentimentos que caracterizam o cristão e sem os quais, como nós iremos propagar a nossa fé? Então é necessário ter fé, esperança e amor na nossa vida, na nossa caminhada cristã. O versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Olha só que interessante. Nesse momento aqui, Paulo está dizendo que o Evangelho lhe traz muitas bênçãos. E de fato, isso aconteceu lá na igreja de Colossos, como também tem acontecido nos dias atuais. Temos sido abundantemente abençoados pela palavra de Deus registrada no seu Evangelho. Paulo vai dizer, no contexto que foi nos apresentado no versículo 6, ele vai dizer ainda que o Evangelho é necessário que ele se espalhe para o mundo inteiro. E naquela ocasião ele estava se espalhando. Então o poder do Evangelho chegou até nós. Naquele momento, lá na Ásia, algumas poucas pessoas foram ensinadas por Jesus, e essas poucas pessoas foram testemunhando, pregando, e o mundo todo foi conhecendo esse Evangelho que é transformador. E esse Evangelho chegou até nós. Começou com poucas pessoas e chegou até nós, transformando vidas, vidas e mais vidas. Então, mais uma vez contextualizando com a situação que nós estamos vivendo hoje, se o coronavírus tem se espalhado pelo mundo todo, causando morte, pavor, dor e desespero, o Evangelho ele tem que se sobrepor a isso. O Evangelho tem que se espalhar também. E nós somos fonte propagadora desse Evangelho, para que nós possamos levar esperança, possamos levar fé, possamos levar ânimo para essas pessoas que estão totalmente desesperançosas, que estão com muito medo e com pavor do que essa doença pode causar. De fato, é uma doença muito perigosa e nós devemos tomar todo o cuidado, mas o nosso cuidado também tem que ser provido de esperança e de fé, que o Senhor ele nos guarda e que o guarda de Israel ele não dorme. O versículo 13 é um dos versículos mais marcantes desse primeiro capítulo de Colossenses. O versículo 13 diz o seguinte: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Mais uma vez, Paulo, de uma forma contundente, de uma forma tão eficaz, ele vai dizer que o Evangelho é capaz de libertar. O Evangelho liberta. Liberta de quê? Do poder das trevas, do poder da escuridão, e nos leva em segurança para o reino de Deus. E é nesse Evangelho que nós devemos
estar confiantes. É nesse Evangelho transformador que nós devemos depositar tudo aquilo que o Senhor quer que depositemos, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse Evangelho. E por fim, o versículo 23 diz o seguinte, o texto bíblico: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, de forma brilhante, Paulo encerra essa primeira parte da sua carta dizendo que era preciso que a igreja de Colossos continuasse firmes, que os irmãos continuassem firmes e fiéis ao Senhor. E da mesma forma, eu conclamo a nossa igreja: vamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Vamos ter a certeza de que estamos sobre um alicerce seguro, e que esse é Cristo. E vamos também procurar não nos afastar dessa esperança que recebemos desde o primeiro dia que ouvimos a boa notícia do Evangelho. E vamos espalhar cada vez mais a boa notícia do Evangelho. E é por isso que o tema dessa meditação foi: não espalhe pânico, espalhe fé. E de que forma você pode espalhar fé? Através da boa notícia do Evangelho. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é o antídoto. Ele é o único antídoto eficaz para combater o desespero, a desesperança e a angústia e o medo que nos assolam. Se existe uma grande batalha travada lá fora, nós vamos permanecer firmes, com fé, sabendo que seremos vencedores, se confiarmos no Senhor do Evangelho, no Senhor que nos trouxe toda a boa nova, e saber que Ele também tem iluminado, a sabedoria dos cientistas, dos médicos, para procurar a cura, para que esse mundo seja transformado, para que esse mal de saúde, esse flagelo da saúde, possa cessar, que nós possamos voltar à normalidade. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte e que em todo momento possamos confiar nesse Deus da palavra, no Deus do Evangelho que transforma vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, continue nos conduzindo em triunfo durante a nossa jornada, que seja uma jornada de fé, de confiança no nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, nesta manhã, em que direcionamos a Ti os nossos pensamentos, confiantes de que Tu estás no controle, ó Pai. Nada acontece sem a Tua autorização. Por isso, ó Deus, as nossas vidas, nós estamos certos que Tu tens guiado, protegido, Tu tens nos abençoado com Tua mão de poder. Continue guardando a Tua igreja, continue nos abençoando, para que nós possamos sempre estar no centro da essência do Teu Evangelho, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos firmes em direção ao caminho que Tu mesmo está nos conduzindo, ó Pai. Continue abençoando a Tua igreja, para que essa igreja seja relevante onde ela está inserida, para que seja uma igreja atuante, para que seja uma igreja atenta, para que seja uma igreja participativa, e que todos nós, como membros, como irmãos, que congregamos na primeira Igreja Batista em Costa Barros, possamos também estar atentos às necessidades da nossa comunidade, principalmente a necessidade espiritual, sermos sal e luz no lugar onde Tu nos plantastes, ó Pai. Ó Deus, continue nos abençoando com saúde, com proteção, livrando, Deus, cada irmão da nossa igreja, cada um dos nossos familiares desse mal que tem assolado o mundo, ó Pai. Que nós sejamos cuidadosos, que possamos tomar todas as medidas necessárias ao cuidado de saúde, mas que, em primeiro lugar,
possamos estar confiantes em Ti, porque sabemos que se o Senhor não guardar, ninguém vai guardar. Que se o Senhor não edificar, quem será capaz de fazer a boa edificação? O Senhor, Ele continua sendo o nosso pastor. E é nesse pastor que nós confiamos, é nesse pastor que nós entregamos toda a nossa confiança, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo aquilo, Deus, que tem nos incomodado. Eu te peço que Tu possas se apresentar como Senhor da situação, como Tu és Senhor da situação, e transformar toda lágrima, transformar toda dor, transformar tudo isso em alegria, em júbilo que vem do Senhor. Sabemos que a situação que estamos passando é uma situação passageira, e por isso que permaneceremos firmes, confiantes no Senhor. Continue a nos guardar, continue a nos proteger, continue sendo com a liderança da igreja, com cada irmão, com cada departamento, com a nossa comunidade. Guarda todos, guarda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, com os nossos adultos, com as pessoas mais idosas, mais experientes da nossa igreja. Guarda todos com a Tua proteção, ó Pai. Continue, Deus, fazendo com que o Evangelho prevaleça em nossas vidas e que nós em nenhum momento possamos pensar em nos afastar desse Evangelho que transforma. Ó Pai querido, continue nos abençoando. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, ó Deus.